Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Nós leremos do versículo 7 da palavra de Deus até o versículo 18. A gente vai ver um texto que fala sobre a vida de Davi, uma parte da vida de Davi. E Davi é alguém que a gente conhece muito bem pelas suas vitórias. Davi é alguém que a gente conhece por ter vencido o gigante, por ter lutado com o urso. Davi é alguém que a gente conhece por ter diversas vitórias em nome de Deus. É um cara muito vitorioso, é alguém que a gente estima pelas suas muitas vitórias. Tanto é que parece que Davi nem é humano, nem parece com gente. Parece que ele não passa por dificuldade, que é alguém que só vence. Quando a gente olha para Davi a partir dessas histórias, a gente parece que ele está distante demais da vida da gente. Mas as Escrituras, elas não omitem as dificuldades que o Davi enfrenta na vida. As Escrituras mostram para a gente que o Davi, ele tinha, assim como nós, diversas aflições, ele passa por problemas na sua vida, e aí a partir desse texto a gente vai ver apenas uma parte das dificuldades que o Davi enfrentou em sua vida. O capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, do versículo 7 ao versículo 18, está escrito, palavra de Deus: Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila, a cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu lhe serei segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos, vamos pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, pedir que o Senhor dê clareza a tudo que a gente tem aqui nesse momento, que o Senhor ministre aos nossos corações com o teu poder, a tua palavra, uma vida para nós. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor seja gracioso conosco nessa noite, que o teu Espírito conduza os nossos corações para um encontro com o Senhor, para estar diante do Senhor, para experimentar, Deus, a tua presença, o teu poder, e que haja rendição, Pai, dos nossos corações. E que no Senhor possamos encontrar força, meu Deus. Ajuda cada um de nós, dá graça às nossas vidas, enche-nos, Deus, da luz do teu Espírito, para compreender tudo aquilo que a tua palavra pode nos dirigir para uma nova vida, uma vida com o Senhor. É a oração que eu faço, Deus, junto da igreja, em nome de Jesus.
Amém. Gente, a perda de pessoas amadas, o luto, traições, reviravolta financeiro, essas coisas todas atingem a humanidade. Todos nós podemos ser atingidos por essas questões. Não existe ninguém imune a essas coisas. Não existe ninguém blindado que não possa ser acometido por uma enfermidade, alguém que possa passar por alguma dificuldade tão grande. Todos nós, seres humanos, passamos por grandes dificuldades. Enquanto eu estou falando, talvez você esteja pensando, eu tenho grandes dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades. Não há dinheiro, poder e nem planejamento que sejam capazes de impedir que esses problemas cheguem à nossa casa. Ou eles vêm, batem a porta, ou então eles arrombam e entram, mas eles vêm. Eles sempre chegam em nossas vidas, pequeno ou grande, rico ou pobre, seja quem for, todos nós estamos à mercê de qualquer situação como essa. Podemos enfrentar grandes desafios, grandes dificuldades, grandes problemas nas nossas vidas. E aqui, essa parte do texto que nós fizemos a leitura conta apenas um pouco do que Davi vinha experimentando na vida dele. Apenas uma porção das dificuldades que Davi enfrentava na vida dele. O texto mostra para a gente que o Davi, ele havia chegado na cidade de Keila, o capítulo 23, o início do capítulo 23 vai mostrar isso para a gente, que o Davi fez uma oração e falou com Deus, Deus, a cidade de Keila, ela está sendo dominada, escravizada pelos filisteus. E essa cidade era uma cidade que pertencia ali ao território de Judá. Então Davi fez essa oração, eu e os meus soldados devemos ir a essa cidade e libertá-los dos filisteus? E o Senhor disse, vai lá. Então o Davi foi, e aí chegou com seus soldados, eles chegaram ali, venceram a batalha, e aí expulsaram os filisteus daquele território e passaram a habitar ali naquele lugar. E aí quando ele estava vivendo ali no meio daquele lugar, no meio daquele povo, ele então ficou sabendo que o Saul estava vindo matá-lo novamente. Novamente, não era a primeira vez que isso estava acontecendo, não. Desde o capítulo 18, do primeiro livro de Samuel, até o capítulo 31, que é quando o Saul morre, a trama que acontece dentro desses capítulos é exatamente essa. O Saul vindo atrás de Davi para matá-lo. O Saul almejando matar, acabar, destruir a vida do Davi, porque ele sentia inveja, porque ele sabia que o Davi, ele era alguém especial diante de Deus, então o Saul se levanta para poder acabar com a vida de Davi. E aqui não é a primeira vez que isso está acontecendo, o Davi ficou sabendo que o Saul vinha para matá-lo e ele fez aquilo que era o correto fazer, o mais adequado que ele tinha que fazer, que era se retirar. Então ele se retirou junto dos seus soldados, tendo em vista que permanecer ali, tudo aquilo seria destruído. Mas antes dele sair, ele faz uma oração. Ele fala para Deus, Deus, em oração, é verdade o que eu ouvi? É verdade o que eu fiquei sabendo? Que o Saul está vindo para destruir não só a mim, mas tudo que está aqui nessa cidade? É verdade isso? E mais, é verdade que essa turma que eu acabei de ajudar, eles vão me entregar na mão de Saul? E aí a resposta de Deus é sim. Sim, ele está vindo. Aí falou, mas essa turma que eu acabei de ajudar, eles vão me entregar? Vão me entregar na mão de Saul? E ele responde, sim. Então ele se retira dali. E aí eles vão ficar rodeando ali pelo deserto, de um lado para o outro, até que então eles chegam numa região chamada Zif, e ali naquele território, quando ele está ali, ele novamente fica sabendo que o Saul vem matá-lo. Gente, olha a situação desse cara. É uma coisa que perdura. É um problema que não aconteceu, mas é uma coisa que está acontecendo constantemente, que dura anos. É um problema grande. O cara não tem um lugar para descansar. O Davi, onde ele chega, o problema aparece.
Ele sai de uma cidade, ele entra em outra, o Saul está vindo para matá-lo. Ele entra num esconderijo, quando ele acha, agora eu achei um lugar para eu descansar. Vem o problema de novo. Olha o que o Davi está enfrentando. Olha o grande problema que o Davi está enfrentando. E enfrentando por muito tempo. Enfrentando por muito tempo. Ele vem passando por esse problema. E aí, quando ele está ali diante daquele aquele novo acontecimento, né, que já não era mais novidade para ele, o Saul está vindo matá-lo, ele recebe uma visita. Gente, receber visita é importante. Quando a gente está passando por dificuldade, você receber alguém que se compadece da sua situação, alguém que vem para estar do seu lado, para te ajudar, para te abençoar. Ele recebe a visita de Jonatas. O Jonatas foi até ele, soube que ele estava passando por aquela dificuldade e foi lá. Chegou lá e trouxe uma palavra para ele que o ajudou a se fortalecer no Senhor, a se encorajar no Senhor, a se alegrar no Senhor, a experimentar um pouco mais do Senhor. E aí o texto diz que eles fizeram ali uma aliança. A verdade é que o texto mostra para a gente que o Davi ele não era imune a traições. A verdade é que o texto mostra para a gente que o Davi, ele onde chegava, ele passava por dificuldades, ele tinha problemas, não adiantava ele mudar de uma cidade para outra. Tipo assim, eu estou vivendo aqui em Cariacica, as coisas não estão dando certo, eu vou voltar para Campinas. Gente, chegar lá vai ter problema do mesmo jeito. Mesmo jeito, não adianta mudar de cidade. O problema aparece e surge na vida de todo mundo, e o Davi está enfrentando isso, ele está experimentando isso porque ele não é imune. Porque não existe ninguém imune a problemas, a dificuldades. E em meio a tantas lutas, a tantos problemas que o Davi vinha enfrentando, uma coisa podia se levantar no coração dele, o desânimo. Diante de tanta luta, tanto tempo passando por dificuldade, o coração desse homem podia se ver desanimado. Desanimado, pô, só luta, eu não descanso, não encontro um lugar para eu poder descansar. A adversidade, ela vem para nos derrubar, a adversidade, ela vem para nos desanimar, mas tudo depende da nossa resposta, da maneira como a gente responde a essas adversidades. Você talvez possa estar desanimado pelo número de lutas que você vem enfrentando já há muito tempo. Talvez isso já venha pesando o seu coração e te trazendo desânimo. Anos de dificuldades, anos que parece que a coisa não acontece, não vai para frente, continua o mesmo problema, aquela coisa que te deixa com o coração aflito, e isso vai pesando e te desanimando. Então, diante disso, desse contexto de muitas lutas em que a gente pode se encontrar desanimado, eu pretendo apresentar um tema que lhe sirva nessa noite como um start, como um despertamento. Eu pretendo apresentar aqui pelo menos 3 maneiras para você poder superar esse desânimo que acontece no meio da nossa caminhada, diante das muitas lutas, diante das muitas dificuldades. O tema que a gente tem aqui hoje a conversar é sobre superar o desânimo que bate à porta de pessoas que estão dentro da igreja, de pessoas que estão fora da igreja, de gente que está em casa assistindo esse culto. O desânimo diante das muitas lutas, das muitas dificuldades. Como superar o desânimo? E a primeira maneira para a gente trabalhar essa ideia da superação do desânimo é reconhecendo que a vida é de verdade. A primeira maneira para a gente poder superar o desânimo é reconhecendo que a vida é de verdade. Eu estava lá em casa essa semana, e aí a Larinha chegou para mim e falou assim: ô pai, falei, oi filha, ela, está muito chato aqui. Muito chato. Eu falei, por quê, filha? Antes disso, dela falar, ela tinha pedido para assistir televisão. E aí eu falei, não. TV não, senão fica só se enchendo de TV, de filme e etc. Eu falei, não, TV não. Aí ela chegou para mim, pai, tá chato aqui, o que foi, filha? Eu falei, pega um livro, vai ler. Ela, não tem nada para fazer. Eu falei, vai ler um livro.
Ou então vai brincar, você tem suas bonecas, vai fazer alguma coisa do tipo. Ela, não, mas isso é chato. Aí eu falei, então filha, senta aí no sofá e curte aí essa chatice do dia. Experimenta isso aí, porque a vida não é a Disney, não é o filme da Disney não, filha. Onde tudo é brincadeira, onde você sai para brincar na neve o dia inteiro, não é assim. A vida tem disso, tem dia que é chato. Então senta aí e aprende a lidar com essa chatice do dia. E aí, ela que estava sentada ali, ela sentou um pouquinho emburrada, mas daí a pouco ela foi, passou a mão nas bonecas dela lá e ela estava brincando. A chatice passou. A gente não pode fazer de conta que a vida da gente não tem momento de dificuldade, que a vida tem dia que as coisas não estão muito legal, que estão meio chata, que estão... Eu não posso isentar a minha filha dessa realidade. Reconhecer que a vida é de verdade é desde cedo. A gente precisa aprender isso. Aprender que a vida é de verdade. Olha para o versículo 9, o que o texto vai dizer para a gente. Quando o Davi soube, a palavra aí no original seria yadá, que quer dizer conhecer, tomar consciência, perceber, entender. Quando o Davi soube, ele entendeu, ele ficou sabendo que o Saul estava vindo para matá-lo. Quando ele tomou consciência do problema, ele então reagiu diante daquele problema. Aí olha o versículo 13. Davi e os seus soldados partiram dali. Ele soube de um problema e ele reagiu diante daquele problema. A reação dele foi sair dali, evitando a destruição em massa, evitando a destruição dos seus soldados e também daquela cidade. Aí pensa você, alguém que é diagnosticado com pressão alta. O que essa pessoa precisa fazer depois do diagnóstico? Não tem que ter uma mudança alimentar, não tem que ter agora uma observação com medicação e etc., entre outras coisas. Ela não recebe um diagnóstico, ela toma conhecimento de um problema e ela não precisa reagir diante desse problema, diante daquela realidade. Ela precisa fazer aquilo, de modo contrário, ela vai enfrentar maiores problemas. A gente sabe disso. Então, perceba que a vida, ela é de verdade e os problemas também são de verdade. E reconhecer que a gente tem uma vida de verdade ajuda a superar o desânimo. Ajuda a superar o desânimo, senão a gente senta. Quando é que tomar consciência do problema não resolve a nossa situação? Quando é que tomar consciência, ficar sabendo que a gente tem um problema, não resolve? Quando é que isso não resolve? Quando a gente finge que não existe problema nenhum. Quando a gente faz de conta que não existe um problema. Não existe, ou então a gente empurra com a barriga, o cara soube lá que ele tem o diagnóstico agora de que ele tem pressão alta, mas ele continua no sal, no churrasco e na gordura, e não, eu não tenho nada disso. Gente, não dá para fingir que não existe problema na nossa vida. Não dá para fingir, fazer de conta que não existe problema. Se existe um problema, a gente precisa o quê? Tratar o problema. É lidar com aquela situação, lidar com aquela realidade. Reconhecer que a vida, ela é de verdade. E que os problemas que existem nessa vida, eles também são de verdade. O nosso tempo, o tempo que a gente está vivendo, é um tempo em que as pessoas estão se tornando cada vez mais frágeis. Nosso tempo é um tempo de gente fragilizada, gente que prefere negar a existência daquilo que faz sofrer, gente que prefere negar que existem problemas, que existe sofrimento. Isso é muito comum para os dias de hoje, a gente negar o sofrimento, negar que existe algo que nos faz sofrer, negar que existe a morte, negar que existem problemas, que existem doenças, enfermidades. Outro dia, lá em Campinas, eu estava com uma sala lá cheia de adolescentes, conversando com os adolescentes, lendo texto bíblico, falando com eles, e aí a gente estava numa conversa muito séria, e aí eu disse para eles, gente,
Vocês não querem saber das coisas de Deus, vocês não querem saber de uma vida de oração nem nada, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que os pais de vocês, gente, entendam, havia um contexto ali, mas eu disse isso para eles. Vocês sabem que os papais e as mamães de vocês, elas também vão morrer? Aí eles, arregalaram o olho. Que isso, tio? Que isso? Eu falei, gente, vocês não sabem disso? O Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos no livro da vida. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem dessa realidade? Agora, vocês precisam aprender a lidar com a realidade, a reconhecer que a vida é de verdade. A gente não sabe quando é que o nosso dia chega. E aí a gente vai viver como se a vida não fosse de verdade. Como se não existisse uma realidade muito séria. Então, reconhecer ajuda a superar o desânimo. Reconhecer que essa vida é real ajuda a superar o desânimo. Mas esse é um problema cultural. Se a pessoa ela fala que ela está desanimada, se a pessoa disser que ela está sofrendo, que ela está passando por uma dificuldade, o que a nossa cultura, as pessoas estão adaptadas a dizer? Pensa positivo. Gente, não é pensando positivo que resolve o problema. É tratando o problema, é lidando com a realidade, com a vida como ela é. E a vida tem dificuldade, gente. A gente passa por dificuldades e grandes dificuldades. Um estudioso de história antiga da Europa, chamado Tom Shippey, ele diz que a sociedade moderna, ela fica inquieta ao saber que há 1.500 anos, as pessoas elas tinham menos medo das perdas, elas tinham menos medo da violência, menos medo do sofrimento. Há 1.500 anos, no período medieval, as pessoas lidavam com esses problemas, violência, perda, o sofrimento, elas lidavam muito melhor do que a gente hoje. Na Europa medieval, só para a gente ter esse dado aqui, na Europa medieval, um entre cinco bebês morriam antes de completar 1 ano de idade. 1 entre 5 bebês morriam antes de completar 5 anos de idade. E metade das crianças que nasciam morriam antes de completar 10 anos de idade. Sabe o que isso significa? Que as famílias viam os seus filhos morrerem nos quintais de suas casas, no jardim de suas casas. Aquelas famílias eram famílias que tinham muitos filhos naquela época, e eles estavam vivendo em um contexto em que eles viam os seus filhos partirem, ainda pequenos, ainda pequenininhos. E aí, os diários dessas famílias deixam registrado para a gente hoje que eles lidavam com o sofrimento, lidavam com o luto, com a dor, com a perda, de uma maneira muito melhor do que a nossa, muito melhor do que a gente. Eles sabiam, eles sentiam dor, eles sofriam as perdas, mas eles sabiam lidar com o sofrimento de uma maneira muito melhor do que a nossa. Era bem diferente como eles viviam. O nosso tempo hoje prepara as pessoas para a fragilidade. A criança, ela bate com a testinha lá na quina da mesa, aí o pai dá um tapa na mesa e chama a mesa de feia. Quando a criança tinha que ser ensinada que nós não podemos ocupar o mesmo espaço, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Que a criança precisava entender que, filho, aqui é o lugar da mesa, você tem que ter atenção. Mostrar para ela a realidade. Mostrar para ela que existe o espaço dela e existe o espaço da mesa dentro de casa. Aí a criança chora. A criança vai chorar porque bateu com a testa na mesa. Aí o pai pega a criança no colo, leva ela para a janela e fala, olha lá o avião, não chora não, olha lá o avião, olha lá o avião. Como pode um negócio desse, gente? A criança está sentindo dor. E aí o pai quer tirar o foco da dor. Quer tirar o foco da dor? Agora, pensa você, se eu estiver na sua casa lá, e aí você passar pela beirinha do sofá lá e dar aquela topada, eu vi gente fechando o olhinho.
batendo com o dedinho lá na quininha do sofá. E aí você dando aquele grito e eu te levando para a janela, o pastor te levando para a janela e falando: olha lá o avião, filho. Olha lá o avião. Não sente essa dor. Não, olha lá. Gente, não existe. Não existe querer mudar o foco da dor. Dor a gente precisa trabalhar. Luto precisa ser trabalhado. Essas coisas fazem parte da vida. É a nossa realidade. Dor, sofrimento, angústia, o ser humano passa por isso. E reconhecer que a vida de verdade ajuda a gente a superar o desânimo. O desânimo que bate no nosso coração. Quando a gente percebe que a vida ela é difícil, ela é cheia de problema. Agora, o cristianismo, ele não nega a dor e o sofrimento. O cristianismo, ele não nega que não exista sofrimento, que não exista dor, que não exista dificuldade. Ser cristão não é negação dos sentimentos e da realidade. O cristão assume isso. O cristão não nega passar por dificuldades. A gente tem dificuldade. A gente vive essas dificuldades. A gente experimenta problemas. E o texto mostra para a gente isso. O texto mostra para a gente isso. Olha, a gente precisava entender que esses problemas, essas dificuldades que a gente tem, esses momentos de angústia, de sofrimento, eles precisam ser verbalizados. Marcos capítulo 14, um exemplo para as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Jesus está diante dos discípulos, perto ali de ser crucificado, e ele verbaliza para os seus discípulos os seus sentimentos. Ele vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada. Eu estou a ponto de morrer, de tanta angústia. Jesus está verbalizando o sentimento dele. Verbalizando aquilo que fere o seu coração, aquilo que trazia tristeza para a sua alma. Ele diz para os seus discípulos, e aí ele vai dizer isso depois para Deus, para o Pai. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Isso é verbalizar, gente, aquilo que a gente sente. Não precisa esconder. E o texto mostra para a gente que Deus não esconde, que a vida tem problema. Olha para você ver o texto. Como que se dá essa conversa entre Davi e Deus? Davi vira para Deus em oração e ele pergunta: Deus, essa turma ela vem mesmo para poder me matar? Eles vão mesmo me entregar? E qual é a resposta de Deus? Sim. Sim. E aí Davi pergunta: Senhor, eles vão mesmo me entregar? E a resposta de Deus: sim, eles vão te entregar. Deus não esconde nada da gente. Deus não esconde que existem problemas para a vida da gente, para a vida real, para a vida que a gente tem aqui na terra. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Vocês enfrentarão dificuldades, problemas na vida. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Então, acho importante que a gente comece a reconhecer que a vida é de verdade. Isso é importante para a gente. Reconhecer que a vida é de verdade ajuda a gente a enfrentar o desânimo, a superar o desânimo. Caso contrário, todo problema será motivo de apostasia. Todo problema que se levantar na sua vida será motivo para você abandonar a fé, abandonar a comunidade cristã, abandonar o seu relacionamento com Deus. Qualquer problema que se levantar vai ser motivo para você abandonar a comunidade, abandonar a fé, abandonar o seu relacionamento com Deus. Talvez este seja um motivo para tanta gente desanimar da vida na igreja, porque elas descobrem que ter relacionamento com Deus não isenta as suas vidas do problema. Ter um relacionamento com Deus não nos torna imune das dificuldades. Parece que tem gente que vem para a igreja como se tivesse vindo para um musical da Disney. A igreja não é um musical da Disney onde só tem
boa música, diversão e alegria. Não. Aqui tem problema, a gente enfrenta dificuldade também. Agora, a maneira como a gente enfrenta, a maneira como a gente encara a dificuldade, ela é diferente, porque a gente encara como uma realidade da vida, e que tem fim, e que já foi posto um fim. Em Cristo Jesus já foi posto um fim. Já existe um fim para todos esses problemas. Já existe um fim para a morte, já existe um fim para o sofrimento. Jesus deu esse fim. E a gente vive aqui nessa esperança, a gente vive aqui nessa expectativa. E não dá, gente, para querer blindar ninguém. Não dá para querer blindar ninguém. O jovem que vem para a igreja, não fica com medo dele se frustrar, não, com alguém da igreja. Ah, mas se o meu filho se frustrar, ele vai querer sair da igreja. Gente, ele precisa ter essa experiência de frustração dentro da igreja também. Isso acontece. Não adianta querer blindar, não, arrumar briga com as pessoas da igreja, porque enfrentou algum tipo de frustração com alguém dentro da igreja. Isso faz parte, gente, é vida real aqui dentro. Aqui é vida real, é relacionamento. A gente se encosta. Faz parte da vida. O que as pessoas vivem aqui dentro, elas também vivem aí fora. É uma realidade. A gente enfrenta dificuldade. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Não queira blindar os seus filhos da realidade. Não queiram se blindar da realidade. Experimentem a vida como ela é. A vida é de verdade. Ninguém está blindado. Então, o primeiro ponto para a gente superar o desânimo é reconhecendo que a vida é de verdade. E porque a vida é de verdade, nós reconhecemos a nossa fragilidade. É por essa razão que a gente precisa de apoio espiritual. É por isso que a gente precisa de apoio espiritual. E para isso é preciso ter um relacionamento com Deus. Então a segunda maneira para a gente superar o desânimo é tendo um relacionamento com Deus. A segunda maneira é relacionando-se com Deus. Olha o versículo 10 da palavra de Deus, o que está escrito. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os soldados de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Gente, perceba os verbos, versículo 10, 11 e 12. O verbo orou, versículo 11, e o Senhor disse, versículo 12. E Davi perguntou, e o Senhor respondeu. Esses quatro verbos, essas quatro palavras, elas são a tradução da mesma palavra no hebraico. É a mesma palavra que traduziu essas quatro. Ou seja, essa palavra, ela tem a ver com, o significado dela é dizer, é falar. Então, Davi disse ao Senhor, e o Senhor disse a Davi. Davi falou ao Senhor, e o Senhor falou a Davi. O que está acontecendo aqui é uma conversa. É a conversa entre Deus e o seu servo. A segunda maneira para superar as crises de desânimo é relacionando-se com Deus. O versículo 10 começa dizendo que Davi orou. E aí você pode virar para mim e dizer: Felipe, eu não sei orar. Então eu te convido a fazer a tradução desse texto. Então Davi disse: o que você tem a dizer para Deus hoje? Você pode dizer que não sabe orar, mas falar alguma coisa você sabe. O que você tem a falar, o que você tem a dizer para Deus hoje, nesse dia, aqui nessa noite? O que você tem a dizer para Deus? Queria que você abrisse o Salmo 143 nas Escrituras, para a gente olhar aqui pelo menos 3 versículos, daquilo que acontece entre Davi e Deus, das coisas que Davi diz para Deus, e que talvez você possa dizer para ele.
Salmo 143. O Salmo 143 é uma oração de Davi, ou então o Davi dizendo coisas para Deus. Versículo 1. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Para aí, gente. Será que você consegue dizer a Deus, Senhor, ouça o que eu tenho a te dizer? Que é isso que Davi está falando. Ouve o que eu tenho a te falar, Senhor. Ouve, Senhor, o que eu tenho a te dizer. Você consegue dizer isso para Deus? Isso aqui é oração, é relacionamento com Deus. Você consegue dizer, responde-me. Fala para Deus, Deus, responde-me. Você consegue dizer isso para Ele? Na sexta-feira, no horário de almoço, a Larinha, ela estava lá em casa no horário do almoço, e aí teve um momento que ela, aquelas coisas de menino, né, de desobediência, e aí eu dei um esfrega nela, dei um sabãozinho nela lá, e aí passou um tempinho, ela entrou no quarto chorando, em lágrimas, e aí ela me pergunta, ô pai, o que foi, filho? Depois já tinha passado um tempo, ela falou, por que Deus não me responde? Aí eu falei, como é que é, filha? O que está acontecendo? Ela, ô pai, ela falou, eu oro, eu peço a Deus para eu não desobedecer ao Senhor, mas eu sempre desobedeço. Por que, pai, que Deus não me responde? E aí eu virei para ela e falei, filha, volta lá e pergunta para Ele. Gente, a Letícia estava do meu lado na hora, ela virou para mim, mas isso é resposta que se dá para uma criança? É lógico, porque o Deus que eu estou falando é um Deus que responde a oração de pequenos e grandes. É um Deus que ouve o nosso clamor, é um Deus que é pessoal, é um Deus que responde, gente, é um Deus que fala. Eu vou falar um conceito teológico para minha filha, o que eu tinha para dizer para ela se não, filha, pede para Deus te responder, fala com Ele, Deus, responde-me, Senhor, responde-me. É isso que a gente precisa fazer, se relacionar com Deus. Eu não posso evitar que ela tenha esse relacionamento com Ele. Eu não posso evitar que ela desenvolva essas experiências com Ele. Então, pergunte você. Pergunte, Senhor, responde-me. Fala para Ele. Percebe? Olha para o versículo 2. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O Davi está reconhecendo ali a sua pequenez. Você consegue dizer para Deus que você só quer ser perdoado por Ele? Você só precisa de perdão? Gente, isso é relacionamento. É dizer coisas para Deus, é oração. Versículo 3. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. Isso aqui é o Davi dizendo coisas para Deus. Você consegue dizer ao Senhor, Senhor, os meus problemas estão me esmagando. Você consegue dizer isso para Deus? Você consegue verbalizar isso para Deus? Deus, está doendo. Eu estou sofrendo, está difícil. Isso aqui é oração. É relacionamento com Deus. É vida com o Senhor. Quem está experimentando dificuldade, sofrimento, pode dizer essas coisas para Ele, isso é relacionamento. E relacionar-se com Deus ajuda a gente a vencer os desânimos, a superar os desânimos. Dizer para Deus, está difícil, está me esmagando, está me oprimindo, Senhor. E a Bíblia fala que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que são oprimidos serão acolhidos, recebidos pelo Senhor, o Deus Santo. Dentro desse relacionamento com Davi, de Davi e Deus, existe aqui alguma coisa que eu preciso ponderar que é importante para a gente. Pelo menos 3 coisas. A forma que Davi invoca, a quem Davi invoca e como Davi invoca. Isso aqui é importante para a gente. É importante para a gente. A forma, olha para o versículo 9. Davi disse a quem?
a Abiatar. Abiatar era quem? Sacerdote de Deus. Ele disse: traga o colete sacerdotal. Isto por quê? Porque Davi precisa de um mediador entre ele e Deus. Davi precisava de alguém que mediasse o relacionamento entre ele e Deus. Ele necessitava de um mediador. Nós também precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém para mediar o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer para a gente que esse mediador é Jesus Cristo. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo para o nosso resgate. Ele é o nosso mediador. Nós precisamos desse mediador. Nós precisamos muito desse mediador. Nós carecemos desse mediador. E nós invocamos a Deus na presença desse mediador, do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem Davi invoca? Versículo 10. Ó Senhor, está escrito aí, ó, em caixa alta, ou as letrinhas todas maiúsculas. Isso porque é a tradução de Yahvé, ou o Deus Altíssimo, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Davi não invoca outro nome, senão o de Deus Altíssimo, o do Senhor, o soberano. Semelhantemente, nós não invocamos o nome de ninguém, senão o nome de Jesus, porque é só Jesus que pode salvar. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é Senhor. Só Ele pode livrar a gente das nossas dificuldades, dos desânimos, das mazelas, das aflições dessa vida. Só Ele. E Ele sabe muito bem o que é tudo isso. Ele sabe muito bem o que é sofrer. Só o Senhor Jesus. E é só Ele, só o nome dEle que é invocado. Nós não invocamos o nome da mãe, somente o nome do Filho, que é o próprio Deus. O nome dado aqui na terra, para que sejamos salvos. Agora, como Davi invoca? Versículo 10 e 11 mostra para a gente a expressão: ó Senhor, Deus de Israel. Versículo 11, Deus de Israel. Isso aqui é interessante, é importante para a gente, porque Davi ele não se considera aqui o centro do mundo. Ele não é o centro das atenções, não é um problema só dele. Ele sabe que Deus tem uma aliança com Israel. Ele sabe que Deus tem um compromisso com a história. Ele sabe que Deus é o Deus da história. É o Deus da história e que se revelou sendo fiel, se revelou sendo misericordioso e que tem um compromisso com a história, a nação de Israel. Davi sabia muito bem que ele havia sido ungido para ser rei em Israel. E agora, diante dessa dificuldade, ele invoca ao Deus de Israel. Ele invoca o nome do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque essa história não é a história de Davi. Essa história não é a história de Davi, mas é a história do Deus de Davi. Essa não é a história, a Bíblia não é a história de Israel, mas é a história do Deus de Israel. A Bíblia não está trazendo para a gente a história sobre o Filipe, nem sobre a sua vida, mas a história sobre o nosso Deus, a história do nosso Deus, ou do Deus da história, do Deus que está escrevendo essa história. Então, qual é o meu lugar nessa história? Isso é importante para a gente. Porque Davi sabia o lugar dele. Eu fui ungido para ser rei em Israel. E aí eu estou passando por todos esses problemas, todas essas dificuldades. E ele se relaciona com Deus. Ó Deus de Israel. E aí, essa aflição de agora, ela faz parte da história? Ele está perguntando em outras palavras. E Deus responde, sim. Faz parte. Faz parte da história.
a história que eu estou escrevendo. Você sabe para o que você foi escolhido? Você sabe que você foi escolhido e para o que você foi escolhido? O que você tem que fazer aqui nessa grande história? Qual é a sua parte dentro dessa grande história que o Senhor Deus está fazendo? Você pelo menos sabe que foi escolhido? Olhando para o que Deus nos chama num relacionamento por meio da cruz, você sabe o que Ele quer nesse relacionamento? Através da cruz, Jesus chama a minha vida e a sua para que eu e você sejamos filho e filha amada de Deus. Esse é o nosso lugar na história, lugar de filho, de gente que está sendo amado por Deus. Não é, Júnior? De gente que tem um lugar nessa história. A gente precisa saber qual é o nosso lugar nessa história, qual é o meu papel. Filho e filha, amado, é para isso que a gente está sendo chamado. E é se envolvendo com Deus, confiando nele, que a gente experimenta o poder dele. Lembra de Jó? Em meio às muitas aflições, em meio às muitas dificuldades, ele questiona Deus. Por que disso tudo? E Deus responde com toda a sua soberania, toda a sua majestade, em meio à aflição. E aí, o que o Jó vai responder depois disso tudo, dessa experiência toda? Eu te conhecia como? De ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio da aflição, os meus olhos veem. O C.S. Lewis, ele dizia que na alegria, na bonança, Deus sussurra. Mas que na aflição, no sofrimento, Deus grita. Porque é um Deus que se revela misericordioso, é um Deus que se revela guardador, é um Deus que se revela acolhendo quem sofre. E aí o Jó, ele vai dizer para esse Deus da história, depois de conhecê-lo, de experimentar um pouco mais sobre Deus, ele vai dizer: e eu sei que os seus planos, nenhum deles podem o quê? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. É o Deus da história. E isso é importante para a gente. Saber que existe um Deus que está governando tudo isso, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar de tudo isso ser real, apesar da gente experimentar esses problemas, existe um Deus que governa essa história e que nos convida a viver uma vida de um relacionamento como um filho amado dele. No relacionamento com Deus, ele revela o propósito dele até para as situações mais difíceis. O apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Até as nossas tribulações, até as nossas dificuldades, tem um propósito dentro dessa grande história que o Senhor está escrevendo. Até isso, até os dias difíceis nossos, eles fazem parte dessa grande história que o Senhor Deus está narrando. Agora perceba que o apóstolo Paulo, ele fala assim, para que possamos consolar, no plural, porque você não está sozinho, a gente está junto nessa. A gente está junto. A gente experimenta o consolo do Pai junto. E a gente vai consolar junto, porque nós somos chamados para isso. Amém? Supere o desânimo, reconhecendo que a vida é de verdade. Supere o desânimo, relacionando-se com Deus. Supere o desânimo, em terceiro lugar, contando uns com os outros. Em terceiro lugar, para a gente superar o desânimo, nós devemos contar uns com os outros. Eu contar com você, você contar comigo e a gente contando um com o outro aqui.
Isso aí, Júnior. Olha o que está escrito, versículo 15. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo, uma aliança perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Gente, perceba que Davi, na dificuldade que ele estava enfrentando, ele pôde contar com um amigo. Diante do sofrimento, diante da angústia, o Davi conta com a ajuda, com o apoio, com o encorajamento de um amigo. Jonatas foi falar com ele, versículo 16. Jonatas foi falar com ele. O Jonatas não poupou esforços para estar junto com Davi. Ele não deixou de ir lá para encorajá-lo, para poder fortalecê-lo naquele momento de dificuldade. Ele saiu de casa, ele foi ao encontro daquele que chorava. Ele foi ao encontro daquele que estava passando por dificuldade. Gente, isso aqui é sério, isso aqui é importante. Eu fiz capelania na Unicamp e lá eu encontrei muitos casos, muitos, não poucos, de pacientes que, quando eu entrava no quarto para fazer uma visita, e aí eu começava a conversar com aquela pessoa, a pessoa abria o coração e dizia que há muito tempo ela não recebia visita de um parente. Há muito tempo ela não recebia visita de um filho. E parece que essa dor era maior do que a dor da enfermidade para essas pessoas. Não receber a visita da pessoa que ela ama. Se sentir sozinho. Isso é difícil. Isso é duro. Isso é muito difícil. E muitas pessoas passavam por isso ali, naquela situação. E quando eu ia sair do quarto, aquela pessoa... Isso aconteceu várias vezes. Aquela pessoa ou outra me dizia assim, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Tem que agradecer a Deus porque você ter vindo aqui me ajudou a lembrar que Deus me ama, que eu não estou sozinho. O Jonatas foi lá ajudar o Davi a lembrar da promessa de Deus. A promessa do amor, da fidelidade que Deus tinha, que Deus tem, que Deus havia manifestado para Davi. Ajudar a lembrar disso. Ele foi lá, ele teve presente, mas isso não se resume só ao hospital não, gente. Sabe por quê? Porque tem um monte de senhor e senhora que está carente dentro de casa porque o filho nem liga para dar um oi. Para falar, oi pai, oi mãe, tudo bem? Para orar com eles, para ouvir um pouco o que eles têm para falar, deixar eles contar a história. A gente precisa contar um com o outro, em tudo. O tempo todo, gente. Pode contar um com o outro, a gente deve experimentar essas coisas. Fazer as pessoas lembrarem da promessa. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, exortem uns aos outros, consolem uns aos outros, encorajem uns aos outros, edifiquem uns aos outros. Isso faz parte da comunidade cristã. É para gente isso, é mandamento para mim e para você. Isso é para eu e você viver. Nós precisamos viver isso. O consolo, o encorajamento, a edificação mútua, a exortação, tudo isso faz parte da comunidade cristã. É para mim e para você vivermos essas coisas. É mandamento do Senhor para as nossas vidas. Porque devemos e podemos contar uns com os outros. Por quê? Porque temos uma aliança com o Senhor. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo ali derramado fez com que eu e você fôssemos tornados filhos, irmãos, uns dos outros.
E por causa dessa aliança, o texto está mostrando aqui para a gente, no versículo 18, os dois fizeram um acordo perante o Senhor, uma aliança perante o Senhor. Existe uma aliança para a comunidade cristã, essa aliança é firmada na cruz do Calvário. Ali existe uma aliança entre a minha vida e a sua, para a gente compartilhar, para a gente experimentar a vida juntos. Isso daqui, gente, esse momento aqui nosso, ele não pode se assemelhar àquela praça de alimentação ali do shopping, onde as pessoas vão ali, sentam para fazer as mesmas coisas, comer, mas nenhuma delas se conhecem, depois elas voltam para casa. Aqui a gente senta para se alimentar, para comer, com o mesmo propósito, mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento um do outro. Saber um pouco das dificuldades que um e o outro está experimentando, senão a gente come, vem e vai embora. Mas existe na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, uma especificação ali, que o que estava acontecendo, o rico comia antes do pobre. Comia e ia embora, não tinha relacionamento. E essa é uma exortação que o apóstolo faz para a igreja. A igreja precisa se experimentar, a gente precisa saber que pode contar um com o outro. Porque é mandamento do Senhor contar um com o outro. Exortar, encorajar, fortalecer um ao outro. Isso é para a gente. É para a gente. Quanto custa para você cuidar de um irmão? Agora pensa, quanto custou a Jesus esse cuidado? Quanto que custou para Jesus esse cuidado com a nossa vida? A preservação da nossa vida, a nossa vida é eterna. Quanto custou para Jesus? Quanto custa para você cuidar do seu irmão? Gente, o Jonatas, o cara que foi lá encontrar com Davi, o texto mostra no versículo 18 ainda algo interessante para a gente. Jonatas, filho de Saul. Gente, a gente está pensando no problema de Davi, que era o cara que precisava ali de ser consolado. Mas vocês já pararam para pensar no Jonatas aqui? O pai dele era um cara que havia perdido a cabeça, era um cara que havia perdido o trono, era um cara que os demônios, os espíritos malignos viviam atordoando a cabeça dele. A casa de Jonatas estava uma bagunça porque o Saul, ele era constantemente oprimido pelos demônios. E aí, você acha que a cabeça de Jonatas ela estava 100% tranquila para ele pegar, levantar e ir lá na casa, lá onde o Davi estava se refugiando para poder aconselhar ele? Não, o Jonatas também tinha problema. Agora, uma coisa eu vou ficar esperando a minha vida estar toda ok, sem problema nenhum, para eu poder ajudar alguém? Para eu poder abençoar pessoas? A minha vida tem que estar tudo redondinho, porque, eu tenho um problema dentro de casa, eu não vou lá, porque... Gente, é mandamento. A gente não reconhece que a vida é de verdade, a gente tem problema, o irmão também tem, mas o Senhor Jesus mandou, vai até a casa dele, esteja com ele, liga para ele, tenha experiências com ele, experiências com Deus, uns com os outros. É para a comunidade cristã essas coisas, gente. Agora, quais são os problemas? Quais são os problemas que estão te impedindo de ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a encontrarem força no Senhor? Lembra que Abraão foi chamado para ser uma bênção? Vocês lembram disso? Abraão foi chamado para ser uma bênção, e aí ele sai em obediência ao Senhor. Ele chega em Canaã, o que acontece com ele? O que acontece naquele lugar? Uma fome, uma dificuldade. O cara foi chamado para ser uma bênção e está enfrentando dificuldade, gente. Você foi chamado para ser uma bênção, mas eu não quero te dizer não, te desanimar não, eu quero te encorajar, muito pelo contrário. Mas vão continuar existindo problemas, dificuldades na vida da gente. Aí, vocês lembram do Senhor Jesus? Capítulo 3 de Mateus,
O céu se rasga, Deus diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí, muda o texto, capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto para ser tentado. Gente, você está sendo chamado para ser filho amado, mas isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Você foi chamado para ser bênção, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. A igreja, depois do Senhor Jesus morrer, ressuscitar, o Senhor Jesus dá uma ordem para que a igreja vá, batize, vá a todas as nações anunciando o nome dele, sendo uma bênção para todas as nações. E o que acontece no segundo século? Os cristãos vão ser queimados nas ruas, falta madeira para poder queimar, de tanta gente que era morta, assassinada. E você tem medo de quê? Está desanimado por quê? Não é para parar, é para continuar. A gente faz parte de uma grande história que o Senhor deu. O Senhor está fazendo, Ele está escrevendo. Nós fazemos parte dessa história. Agora, a gente pode, sim, deixar de fazer essas coisas. E quando a gente deixa de fazer, a verdade é que a gente passa por momentos difíceis. A gente aprende quando a gente deixa de fazer. Em Campinas, eu tinha uma família muito especial pra gente lá em Campinas, e essa família estava grávida. A esposa estava grávida, gente querida da gente. E aí, naquela situação, grávida de trigêmeos. Grávida de trigêmeos. É para ser uma alegria, mas isso é lembrado com tristeza pela gente. Porque num determinado momento da gravidez, infelizmente, essa querida irmã perdeu as 3 crianças. E aí isso trouxe muita, mas muita tristeza para a família, porque eles esperavam muito por isso. Foi um tempo de tristeza para eles. Mas aí eu estava em casa nesse período, estava lá fazendo o seminário, e eu estava passando por um momento bem difícil, um momento bem turbulento na minha vida, assim, monografia, muitas coisas. E eu, vendo aquela situação, eu me acovardei. Eu falei, eu não tenho nem o que falar. São meus amigos, são meus irmãos, e eu não fui na casa deles. Eu não fui. Quando eles passaram por isso, eu não fui, eu não estive com eles. E aí, depois de um tempo, eu passei um pouquinho de óleo na cara, e aí eu fui até a casa deles, e aí, quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, meu irmão, me desculpa não ter vindo aqui. Ele falou, cara, fica tranquilo, já passou, a gente está superando, graças a Deus, e etc. Falou um pouco da experiência deles. E aí, novamente, eu disse, cara, me desculpa, eu não sabia o que falar, por isso que eu não vim. E aí ele disse para mim o seguinte, esse meu amigo, sim, muito amigo, ele falou, Felipe, você não precisava falar nada. Se você tivesse aqui, seria muito importante. A gente aprende, gente. A gente aprende. A Letícia, minha esposa, eu costumo dizer que ela não é de falar, ela é de estar. A Letícia, ela acompanhou todas as minhas dificuldades. Você que é casado, que tem um parceiro, uma parceira, sabe que a vida é feita de dificuldade, de problemas. E quando a gente está passando por essas dificuldades, a gente dá suporte um para o outro. E a Letícia, ela foi suporte para mim durante esses 8 anos de casado, esse tempo abençoado. Ela sempre esteve do meu lado nos dias mais difíceis. Ela não é muito de falar, de dar conselho, mas ela me ouvia, ela participava de tudo aquilo comigo. E uma coisa legal em relação a essa situação da Letícia, dela estar e não falar, é que é uma situação trágica também, uma situação assim terrível, em que a gente acompanhou uma mãe que havia perdido uma filha, uma jovem,
E aí a gente foi até o necrotério para reconhecer o corpo, e aí tinha toda aquela questão de ajeitar as papeladas e etc. E aí fomos eu, a Letícia e essa mãe, e aí a Letícia ficou no carro enquanto eu corria atrás da documentação e etc. E o que aconteceu é que aquela mãe, ela disse para a Letícia o seguinte, ela falou, Deus enviou a melhor pessoa que podia para estar do meu lado. Aí Letícia, que tinha ficado calada o tempo todo, sem saber o que falar, virou para ela com aquele olhão arregalado, e ela disse assim, sabe por quê? É porque você não fala nada. Ela falou, só precisava de alguém aqui, mas que não precisasse me falar nada. Pensa na vida dessa mãe, acabava de perder um filho, o que tinha para falar para ela? Mas estar junto, gente, faz diferença. Andar junto faz diferença, é importante. Poder contar um com o outro é importante. Faz parte da nossa vida. E, para falar a verdade, assim, eu tenho uma experiência com a igreja que, para mim, assim, eu nunca vou esquecer. Tem gente que fala mal de igreja, eu não gosto disso. Eu não gosto. Tem gente que fala mal da igreja, mas a igreja ela é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo ela é honrada. Ela é ornada, a noiva de Cristo ela é bela, ela é acolhedora, a noiva de Cristo ela acolhe, ela ama. E quem já teve experiência com a noiva de Cristo? Quem já teve aqui? Você já teve aquela experiência em que a igreja te acolheu no seu dia mais difícil? Eu tenho uma experiência que me marcou. Eu estava na igreja de Gileade na época, e o meu pai, ele havia sido baleado, ele estava no hospital, e no dia seguinte, na escola bíblica dominical, eu sabia que meu pai ia ter que passar por cirurgia, ele havia tomado 2 tiros na cabeça, e aí o meu coração estava desfacelado. A gente não nega a tristeza, eu estava triste, eu estava angustiado, e aí eu sentei, mais ou menos assim, lá na igreja, onde está o Osiel ali sentado, no cantinho, assim, sozinho, não tinha ninguém no banco, mas havia muitas pessoas na igreja. E aí começaram a cantar o louvor na escola bíblica dominical, e aí o meu coração bem apertado, angustiado, então eu me levantei, eu me coloquei de pé, para poder louvar ao Senhor e orar naquele momento, porque eu estava muito triste, meu coração estava muito apertado. E aí eu fechei os meus olhos, e aí a música que eles cantavam era aquela em espírito e em verdade, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, e eu cantava pensando naquilo, chorando, orando, e gente, quando eu abri meus olhos, a igreja tinha saído, as pessoas tinham saído do seu lugar e elas estavam ao meu redor ali, sabe? Pertinho de mim, com as mãos levantadas, orando por mim e comigo ali naquele momento. Quando eu abri os meus olhos, eu vi a noiva de Cristo cuidando de mim, me acolhendo, quando eu estava triste. Isso muda a vida de uma pessoa, gente. Saber que a gente pode contar quando a gente está triste, quando a gente está sofrendo. Isso é para a gente, é para essa comunidade aqui, é para esse povo que se reúne. A gente pode experimentar e deve experimentar isso. Queria convidar aqui o Ministério de Louvor, mas a gente está vendo aqui que a gente passa por dificuldade, a gente passa por problemas, muitos problemas. E para a gente superar o desânimo que surge com esses muitos problemas, a gente viu que a gente precisa reconhecer que a vida é de verdade. A gente precisa, dentro desses muitos problemas, se relacionar com Deus. Para superar as nossas dificuldades, se relacionar com Deus. Em terceiro lugar, a gente viu aqui que para superar o desânimo, a gente precisa contar um com o outro, andar junto.
Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa confiar na vitória que vem da cruz. É a vitória sobre toda a dor, é a vitória sobre a aflição, é a vitória sobre a morte, porque Jesus ressuscitou. A gente crê nisso, que Jesus ressuscitou. Se a dor, a aflição e a morte são reais na nossa vida, maior é aquele que vence este mundo, maior é aquele que vence a morte, maior é aquele que vence a dor, a angústia, o sofrimento. Ele é muito maior e a nossa confiança está nele. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4 está escrito: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A gente se prepara para esse grande dia. A igreja se reúne porque ela espera por esse grande dia. Apesar da morte, apesar da dor, apesar do sofrimento, a igreja aguarda esse grande dia, porque ela crê que esse dia já foi escrito, porque ela crê que que é justo e santo venceu todas essas coisas para dar a todo aquele que persevera diante das dificuldades.